Olá, começando mais um programa Vida Criativa aqui na TV Envolve 50 Mais. Eu, Simone Kirchner, estou aqui para falar sobre esse assunto maravilhoso. Estou solita hoje de novo, professora Sheila ainda não está muito bem, mas ela não é nada sério, ela apresenta junto comigo, mas hoje eu vou levar para vocês, então, o nosso assunto de sempre, que é criatividade sempre na vida. A gente fala 50 mais, mas a criatividade ela é inerente ao ser humano. E o que é criatividade? Criatividade, estou aqui com meu amiguinho, criatividade é a capacidade de gerar ideias novas e originais, de encontrar soluções inovadoras para problemas e expressar-se de maneira única e pessoal. É um processo que envolve imaginação, intuição, gente, a habilidade de conectar conceitos e ideias de maneira não convencional. Ela pode se manifestar em diversas áreas. A gente fala sempre da criatividade, como foi dito no outro programa, sempre pensando em arte, em alguma coisa assim, né? Mas não, ela se desenvolve também, se manifesta em negócios e empreendedorismo. Você está com uma ideia legal aí? Manda ver, vai lá, vai empreender. Tá? Ou você já trabalha com alguma coisa, sempre tem que estar buscando soluções e inovações, principalmente nos dias de hoje, para esse negócio alavancar. Tudo isso é criatividade, educação e treinamento, tá bom? Comunicação e marketing, gente. Design, seja gráfico, industrial, moda, design de acessórios femininos, como que eu faço, tá? SK artesanal aqui, a Sheila é professora de cestaria, e eu desenvolvo acessórios femininos, tá bom? A criatividade ela é muito importante porque permite encontrar soluções inovadoras para problemas complexos. Quem aí nunca fez uma gambiarra na vida? Isso é criatividade. Não é a melhor solução, mas é criatividade, gente. O René está dizendo que ele nunca fez, nunca. Acabou de fazer uma aqui, tá bom? Daqui depois eu conto. Ajuda a se destacar no mundo competitivo, tá? Então, de repente, está lá todo mundo batendo a cabeça e você vem com uma solução que às vezes para você é fácil, é ver fora da casinha, né? Inovação, progresso, enriquece a vida pessoal e profissional. E a gente já falou muito disso aqui, conexão com pessoas, com ideias. A criatividade, ela é a essência da vida, é aquela coisa gostosa que te preenche, que te traz um propósito, uma coisa para você acordar todos os dias, tá? A criatividade está em você, pode ter certeza disso. E como eu falei, nós vamos inovar aqui hoje. Eu quero bater um papo, para não dizer que a gente só traz aqui programas sobre artesanato, nós vamos falar da criatividade, sobre criatividade de uma maneira diferente. Hoje eu vou conversar com um amigo, vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. É aqui na câmera, né? Deixa eu ver se eu consigo falar com essa pessoa, que é extremamente criativa, porque também era radialista. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Esteja aí, por favor. Será que vai atender? Oi. Alô, consegui! Ei, que maravilha! Nós estamos... Tudo bem, Edson Valério? Tudo bem. Então, nós estamos inovando aqui e tentando fazer uma coisa diferente no programa. Eu faço parte do programa Vida Criativa, um quadro na Rede Envolve 50 Mais aqui no YouTube, onde a gente fala da criatividade e da atividade a partir dos 50 mais. Você já tem 50 mais, meu amigo? Ter me avisado antes, já pensou se eu atendo bem louco aqui? Nossa Senhora, pelo amor de Deus, você não ia atender, né, em situações inusitadas, lá no banheiro, alguma coisa assim, não, né? Não. Mas que alegria, eu quero saber, você tem 50 mais? Tenho mais. Mais, né? Gente, tenho mais do que a tua pessoa. Você tem mais do que a minha pessoa? Meu Deus do céu. Edson, aqui a gente fala da criatividade. Foi muito legal. Estive no programa do Edson hoje de manhã. Ele tem um programa na 93.3, né? Isso. O Edson é muito conhecido. O câmera aqui já falou, mas ele trabalhava na Maringá FM. Eu falei, pois é, ele trabalhava na Maringá FM. Exatamente. Todo mundo conhece o Edson Valério. É um nome ilustre do rádio, né? Isso. Amigo, e é o seguinte, a gente fala muito aqui sobre criatividade. O que é criatividade para você? Mais ou menos.
Eu acho que no momento que a gente está, em que a gente se aposenta, por exemplo, eu aposentado do rádio, mas continuo dentro do rádio, porque você não consegue parar. E eu fiquei num momento preocupado, o que fazer? Porque o rádio, você trabalhou no rádio e você sabe disso, ele exige muito de você. Você é 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Você é o operador, você é o telefonista, porque hoje, com o advento da internet, você tem a participação do ouvinte ao vivo, de um repórter ao vivo. Então, você está conversando com alguém, percebendo através do fone se o fundo musical não está muito alto, encobrindo a voz de quem você entrevista, pensando no que você vai dizer na sequência, a pergunta que vem na cabeça, enfim. Você tem que ser muito ágil para o rádio. Antes era mais tranquilo, você tinha o operador e aquela coisa toda, o sonoplasta. Hoje, você tem que se virar em 2 a 3 pessoas. Muitas oportunidades, você está conversando com alguém, a pessoa pede uma música, você tem que digitar rapidamente e buscar dentro da memória do seu computador, trazer aquela música, enfim. Você tem que se virar. Eu fiquei pensando o que fazer da minha vida agora. Porque você trabalhar 2, 3, 4 horas ao dia não te preenche para quem trabalhava 10, 12. Você precisa mais. Cursos de locução, cursos de oratória foi algo que eu sempre gostei. Eu comecei isso em 93, 94, 95 aqui em Maringá. Muitas aulas, muitas pessoas que eu lembro a despontar estão hoje na televisão, estão no rádio. Isso nos enche de orgulho. Claro que eles foram por competência. A gente apenas deu uma lapidadinha. Então, é uma pergunta legal, né? O que fazer depois dos 50, 60, a aposentadoria? Não dá para parar, você tem que usar a criatividade. Aí eu fiquei buscando em mim o que eu posso fazer. Eu sempre gostei muito de notícias, sempre gostei de apresentar poesias, e de repente eu me vi e montei um portal de notícias, que é o edsonvalerio.com.br. Ele tem me ocupado assim boa parte do dia, porque você tem entrevistas como a que nós fizemos hoje, eu e você. Eu já estou terminando de editá-la para colocá-la no YouTube, do YouTube vai para o nosso portal. Então, outras pessoas terão a oportunidade de ver e fica, né, para a eternidade, se Deus quiser, um papo, uma conversa, uma história que você contou e que vai servir, de repente, de exemplo para alguém lá na frente. Então, a minha trabalhou nessa, a criatividade. Eu vou fazer um portal de notícias, mas não uma, todas as possíveis, para que as pessoas, se não gostam de ler sobre crimes, vai ter de entretenimento, vai ter de saúde, vai ter de Fórmula 1, vai ter de futebol, vai ter, enfim, da política local, da política nacional. Então, isso foi o que a criatividade me coube fazer. E, evidente, continuando gravando comerciais, porque isso é prazeroso, além de ajudar no din-din, com certeza, essa parte do din-din é importantíssima. Você falou, porque a gente leu uma definição de criatividade aqui um pouquinho no início do programa, e é exatamente isso, é buscar soluções. Porque quando a gente fala de criatividade, o nosso programa está no ar, e a gente traz muito artesanato, porque eu e a outra apresentadora, que não está aqui hoje por probleminhas de saúde, uma gripe que ela pegou, e a gente nós somos artesãs, você sabe que hoje eu estou com a SK Artesanal. E uma das definições da criatividade foi isso, criar soluções inovadoras para o seu próprio projeto de vida, que foi o que você fez. Olha, o rádio no modelo antigo, não dá para fazer mais. O que você fez? O que você fez? Você se antenou com todas as modificações, as mudanças que estão acontecendo no mundo, com a tecnologia, e inventou a sua própria forma de se comunicar. Edson, fala para mim o que o trabalho, essa criatividade, essa conexão com pessoas que você tem, que se conhece todo mundo, como é que ela trabalha com a sua vida, com a sua saúde mental, emocional, física, tudo? Algo que eu trouxe do rádio, Simone, é muito interessante isso, porque quando, nesses anos todos que estou no rádio, nunca parei, mesmo depois da aposentadoria ter chego, eu não paro, o rádio me trouxe algo muito interessante. Eu toco músicas, por exemplo, 4 horas seguidas ou 5 horas seguidas, mas eu não as ouço. Foi algo que eu aprendi lá no comecinho da carreira. Se você me perguntar, Edson, canta a música que está em primeiro lugar nas paradas do... Eu não sei, porque eu não presto atenção na letra. Foi uma maneira que eu achei. Então, hoje, quando eu busco notícias, quer sejam policiais, as políticas, eu evito daquilo interferir na minha saúde.
Porque senão, eu leio uma notícia, por exemplo, sobre o 8 de janeiro, aquilo vai me incomodar ao extremo, aí eu ouço alguém falando algo que eu não concordo, aquilo vai me incomodar. Então eu pego, trabalho a notícia, entro na redação. Hoje, com a inteligência artificial, nós temos uma grande ajuda da inteligência artificial, mas não podemos deixar só nela. Nós temos que ter o nosso lado humano dentro de cada notícia, porque ela erra, e às vezes erra de uma maneira que pode até nos colocar numa situação ruim. Então eu aprendi assim, eu pego tudo quanto é notícia, entrevistas ruins, muitas vezes, que já fiz no começo de minha carreira, entrevistas com pessoas que haviam assassinado alguém, pessoas que haviam roubado, pessoas que haviam judiado, pais que haviam agredido filhos. Então eu fui deletando, até hoje, então eu deleto. Trabalho numa notícia, de repente, aí 3 dias, mas depois aquilo Você não se identifica com essa notícia para ela não te causar, né, incômodo. Não, porque senão é como o ator. Já imaginou se cada ator ficasse com o papel? Ele enlouqueceria. Os vilões. Justamente, já pensou os atores que fazem vilões? Né? Então, é necessário que você faça um descarrego desse lixo. Um distanciamento, né? Saber o que é a profissão, né? Mas eu pergunto assim, você se veria hoje parado? É isso que eu quero saber, como é que essa criatividade, esse entusiasmo que você tem, que a gente percebe que você é um cara entusiasmado com a vida. Então, como é que essa criatividade, ela afeta essa tua longevidade, essa tua vontade de viver, o teu propósito? Eu sou um moleque sexagenário. É verdade. Somos. Porque se eu parar com o rádio, o lado moleque que eu tenho, que me possibilita continuar no rádio, ele vai embora. E se ele for embora, aí eu vou ficar com os meus amigos que eu tenho da minha faixa etária, tá tudo aqueles vozão, sabe? Tudo, sabe, caindo. Não. Então, o lado moleque que me faz o rádio, né, porque você tem que ter esse lado moleque, esse lado, sabe, agitado, criativo como você, ele é muito importante para que continuemos assim. Eu conheci, Simone, em 2000, eu estava num evento em Santos. Eu fui conhecer o Museu do Pelé, aliás, é um Café Pelé, tem até hoje lá em Santos, e tinha uma rádio no 2º andar, no 3º e no 4º andar, onde tinha esse bar temático sobre o Pelé em Santos, tem até hoje. E quando eu cheguei no 4º andar, eu vi um locutor, falei, meu Deus, que moleque bom, aí me levaram no estúdio para conhecê-lo. Ele já faleceu, ele tinha, quando eu o conheci, 75 anos. Não ele é? Parecia um moleque no ar. Não é? Sabe? Desperta a criança dentro de você a vontade de viver a alegria. Justo. A gente, se parar de fazer o que gosta, a gente enlouquece e a gente vai definhar. Isso. E você não... A gente conversou hoje de manhã, né? Porque nós falamos alguma coisa sobre... Você se imagina parando em algum momento da sua vida? Ou você quer estar lá com 80 e poucos anos, jovem de tudo, fazendo o que gosta? Eu quero parar se eu ganhar, por exemplo, na Mega Sena hoje, uma quinta-feira, e aí eu vou parar por um tempo para descansar. Vou comprar uma rádio. Aí sim. Um grande portal, mas parar jamais. Isso, como é que nós vamos ficar sem essa voz? Porque a gente tem um benefício. A voz, ela não envelhece tanto. Então a gente pode continuar. Você vê, eu tô aqui no Vida Criativa. O Cid Moreira, ele faleceu, ele continuava gravando comerciais. Exatamente, Edson. E isso é muito legal. Conta pra gente coisas de bastidor, já que a gente está falando de rádio, porque é necessário usar, principalmente em meios de comunicação, acabamos de falar aqui, a criatividade. Mas conta para mim, então, hoje, de momentos inspiradores e de momentos engraçados para as pessoas poderem conhecer um pouco mais dos bastidores. Todo mundo acha que rádio é só glamour. Não. Não é glamour, não. Por exemplo, você dentro do rádio, você hoje, durante a nossa entrevista, lembrou, muitas vezes apresentei shows, Expo Engá, muitos shows que a rádio, a Maringá fazia. Era prazeroso no começo, depois você começava a ficar um pouco desanimado, porque quando você vai apresentar um show, você acaba ficando no backstage, ali no camarim, e você vê ali a verdade de um ídolo. Então, muitas vezes, você é fã do X, e quando você conhece pessoalmente nos bastidores, você vê que aquele X é muitas vezes um drogado, você vê de que ele não respeita as pessoas, o ouvinte, o espectador, quem foi lá tirar uma foto, a pessoa sai e ele, nossa, o cara estava fedendo, o cara estava suado, que nojo, sai lavar a mão, sai passar um perfume, você vê de que é no palco um camarada... Um personagem.
justo, eles criam um personagem. E são muitas vezes pessoas, entre aspas, ruins. Mas é claro que conheci também pessoas maravilhosas. Por exemplo, o Daniel é um camarada que começa ele é fantástico. Ele fica o tempo todo decente ao extremo. O próprio Gustavo Lima está hoje no auge, mas ele, quando começou, esteve aqui em Maringá e por várias oportunidades conversei, entrevistei. O cara é extremamente decente e outras pessoas mais. Mas é claro que existem momentos ruins. Tipo, eu me recordo, numa das Expo Engás que eu apresentei, eu tinha apresentado em fevereiro, se não me engano, a Festa do Peão em Colorado. E lá teve um show do Zezé de Camargo e Luciano. E eles atrasaram para chegar. Eu tive que ficar segurando lá. Eu lembro! Por mais de 2, 3 horas. E como é que você faz? Aí a criatividade é necessária. Justo. Você enfrentar uma multidão enfurecida. Vai chegar. Eu me lembro que tinha um rapaz que tinha vale cerveja. Ele me deu lá 100, 200 vale cerveja. Eu achei um segurança grandão, subi na cacunda dele e no meio do povo, com o microfone na mão e dando vale cerveja, interagindo com as pessoas que lá estavam para a hora passar e a dupla chegar no palco e cantar. Ok, passados uns dias, Expo Engá, maio, eu fiquei com aquilo na cabeça. Na hora que eu entrei, boa noite, boa noite, Colorado! Aí eu falei, meu Deus, não é Colorado. Aí o outro lado já, e você? Boa noite, Sarandi! Boa noite, Marinho! O improviso. Aquela confusão, né? Existe. Essa é a capacidade, Edson, de ser criativo. Você passar vergonha. Já fui fazer um baile de formatura e de repente me olho no telão, eu vejo de que quando eu coloquei a camisa por dentro da calça e na hora de me preparar, eu subi o zíper e ficou um pedaço da camisa para fora. Eu na metade da formatura no Clube Olímpico, quando eu olho eu vejo um pedaço da camisa para fora pela braguilha. Todo o charme foi embora. O charme? Eu cheguei a morrer de vergonha. Isso. E aí, eu vou ter que ir lá. Você acha que todo mundo está te olhando a partir daquilo? Mas, olha... Você subir no palco, correndo, escorregar, cair. Menina, eu caí uma vez. Eu fui apresentar um show, um baile, e tinha um tablado assim, né? Tinha o palco e um tablado lá na frente, e eu fui entregar um buquê de rosas para uma pessoa, uma moça que estava sendo homenageada, e estava de salto fino, e aquele bico fino e salto. Cara, era madeira, uma madeira ao lado da outra. Eu fui no embalo, meu pé prendeu uma madeira entre a outra, eu saí catando cavaco. Gente do céu, o resto do baile foi só isso, lembrando, rindo. Mas, Edson, isso faz parte da vida. Hoje a gente dá risada, mas no dia do acontecimento a gente quer assumir, né? A gente fica morrendo de vergonha, que as pessoas vão falar. Você fica assim, eu sempre fui muito exigente de mim mesmo. Agora vem a paixão pelo rádio, né? Eu estou aqui, mas você vê, ó. Minhas paixões, meus microfones, tem 1, 2, 3, 4 microfones, né? Olha aí, uma lembrança legal lá da época da Maringá. Legal. Essa caricatura? Essa caricatura foi um amigo meu, Marcelo, de Apucarana, que pediu para o Gu Charges fazer. O Gu fez, me deu num tamanho gigante. Ele me deu um tamanho gigantesco, tá? E eu fiquei com essa aqui com muito carinho aqui dentro do meu estúdio que eu fiz aqui no quarto. Tem um estúdiozinho aqui montado para poder gravar minhas coisas, né? E, olha, Edson, você falou assim, na época a gente morre de vergonha, mas não é uma delícia você poder contar isso para os seus netos hoje? Você lembrar disso e isso te encher de vida? Tá? Eu lembro disso, hoje eu converso com meu marido, conto para as pessoas desse tombo que eu levei, né, com o clube cheio, eu morro de rir, porque o que a gente fala aqui no Vida Criativa é exatamente isso, a gente aprender a errar e aprender a acertar com os erros, aprender a rir da vida. Aprende. Agora não vale errar sempre. Não. Aprender com os erros, né, Edson? E manter essa jovialidade que você tem, né, amigo? Nós estamos na faixa dos 60 mais, não é nem 50 mais, mas eu vejo esse menino aí que eu conheci anos atrás, que a gente partilhou muita coisa junto, né? E assim, eu fico muito feliz, e é isso que a gente quer passar para os telespectadores, né, para os espectadores. Como é que fala em YouTube? Olha, eu nem sei o que é. Os que assistem o YouTube. Gente, antes era ouvintes, agora eu nem sei o que
Mas estou aqui, estou firme. O câmera rindo, ele deve ter 30 anos. Ele tem 30 anos, está rindo aqui da gente, ó, tá vendo? Mas é isso. É Renê. E conhece você. Ele não é tão novinho assim, não. Ele já ouvia você também. Calma, Renê. É isso, gente. O Vida Criativa fala exatamente disso, dessa alegria de encontrar, você está com seus netos, vai contar essas histórias, vai escrever um livro, eu tenho certeza, Minhas Memórias. Tenho certeza, hein, que você vai lançar esse livro, amigo. Tenho certeza. Eu tenho um amigo que sempre me cutuca. Isso. Ele fica lá, vai, escreve. Nossa, mas tem tanta coisa. Põe uma paginazinha assim, só para mim ali, com meu nome, cita ali que você me conheceu, por favor. Eu falei hoje no rádio, a Simone, ela me despertou assim que ela começou dentro do rádio, porque o rádio, você é como a televisão, todos os dias você vai se reinventando. Você cria uma nova pessoa. Cada programa no rádio, você cria um personagem seu, de alegria, de informação. Tem dia que eu dou mais informação, um dia mais entrevista, um dia mais música, um dia mais romântico, poesias, crônicas, né? Você vai fazendo isso. E na época, quando a Simone começou a trabalhar comigo, essa pessoa que aí está, essa mulher que aí está, esse clima dela de sempre falar sorrindo, isso, eu falei, é isso, o segredo é esse, é o sorriso. Depois todo mundo fala, olha, fale sorrindo que você melhora a vida. E é verdade, a Simone trouxe isso para mim lá nos anos que bom. 90. E ele me trouxe organização. É um virginiano. Desculpa. Virginiano. Nós trabalhamos tantos anos juntos, nunca tivemos uma rusga. Nunca. Nunca houve um respeito de um para com o outro. Isso, e fazemos brincadeiras, muitas brincadeiras. Nossa, o Edson acabava comigo, mas a gente aceitava as brincadeiras. A gente sempre imaginava quem estava do outro lado ouvindo, né, Edson? Amigo, estamos terminando aqui, nosso tempo é mais curto um pouquinho, mas eu fico muito feliz de você ter aparecido aqui, de você falar para esse público, para encontrar essa jovialidade, essa alegria, para encontrar um propósito de vida como você encontrou, né? E você encontrou cedo. As pessoas talvez possam despertar isso agora. Deixa um recadinho para essa galera aí para ir viver feliz. Olha, Simone, uma coisa que eu fiz em cada programa de rádio que eu apresentei, são milhares, eu nunca parei para contar quantos programas eu já apresentei, quantas horas eu já fiz ao vivo. Mas todas as vezes, até hoje, quando eu entro, eu penso em alguma pessoa específica. Hoje estou fazendo o programa, por exemplo, estou falando contigo. Então amanhã eu posso chegar e vou fazer o programa hoje para Simone. Então eu vou me imaginar de que você está lá diante do seu rádio me ouvindo. E aí todo aquele trabalho eu quero que você sorria, que você se sinta feliz, que você se sinta informada, que você dance ouvindo as músicas, que você tenha um momento de melancolia ou de saudade ouvindo uma música. Então todos os dias eu fiz isso. Então essa, vamos colocar aqui entre aspas, foi a minha droga. Eu coloquei na minha cabeça que a maneira de eu ter todo o embalo para animar um programa era isso. Então nunca precisei, por exemplo, usar uma droga. Eu tive colegas que, infelizmente, se perderam, e não foi um, dois, não foram vários. Muitos na bebida, outros na droga mesmo. Para poder animar a vida, eles usavam disso. E eu fiz ao contrário. Eu pensava nas pessoas e até hoje. Então, isso te anima muito bem. É você pensar de que quem está te acompanhando, quem está te ouvindo pode precisar de um oi. Como você tem uma história linda daquele presidiário que você contou, não do presidiário, da história que da ele história contou. Dele, isso. A história dele é muito legal. Eu também tenho tantas histórias que já passou, então vamos fazer a diferença, sendo a diferença na vida de uma pessoa. Pronto, já estou mais do que feliz. Ai, olha, muito obrigada. Tenho certeza que você continua fazendo diferença na vida de muita gente. Amém. Tem muitos fãs, muita gente que te conhece. É um nome consagrado do rádio que vai entrar para a história desse veículo de comunicação tão importante. Muito obrigada de coração. Obrigado, eu. Um grande abraço. Tchau, Renê. Tchau, pessoal que está nos acompanhando. Parabéns, sucesso, Simone. Obrigada, Edson. Depois eu vou deixar aqui o teu Instagram e o teu portal de notícias para o pessoal seguir, tá bom? Obrigado, um abraço. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Olha aí, gente, deu certo. Eu atropelei o Edson algumas vezes, porque essa coisa do telefone tem isso. A gente quer falar, quando você está no ao vivo, é um pouquinho mais fácil. Eu estou olhando para baixo, a Renê já... Não olhe para baixo,
Não, gente, é uma confusão, eu vou te falar, mas eu já falei uma vez isso aqui, esses erros, essa alegria, essa jovialidade que faz a pena valer a vida. Então entusiasme-se com as histórias que você pode contar para os seus netos, faça uma comida diferente só para você, não precisa ser para ninguém, tá? Olha, um cara de mais de 60 anos que encontrou o seu propósito mais cedo, mas poderia encontrar agora. Eu estou fazendo YouTube agora, não sei nem chamar se é o espectador, se é... Né? A gente se confunde, mas traz uma alegria imensa falar com vocês. Tá aqui para produzir essa endorfina, serotonina, endorfina, calma, né? Serotonina, ocitocina, todos os hormônios da alegria e da felicidade. Se a gente puder ser inspiração na vida de alguém, tá? Que seja de um vizinho que precisou um dia de uma ajuda e você tinha uma palavra ou um ouvido só para escutar. Animem-se. Vida criativa é isso, encontrar soluções para o seu propósito de vida, que é a própria vida, eu acho, né? É viver, tá bom, gente? Eu agradeço a audiência de vocês aí, agradeço a participação do Edson, vou deixar depois o portal de notícia dele para vocês acompanharem, e foi tudo improvisado hoje, tá? Renê, parabéns, deu certo, isso, a gente está criando, isso é criatividade, encontrar soluções para qualquer desafio do dia a dia. Até o próximo programa. Beijo!